A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 5 de 1 Pedro, e olha, é uma coisa que eu procuro sempre chamar a atenção de vocês. Olha quem escreve. Olha quem escreve. Ele diz assim, a partir do verso 6: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, se nós formos dar uma olhadinha no Salmo 55, que mão, hein? Bem certinho aqui. No verso 22, o salmista, no caso Davi aqui, é outro também que olha quem escreveu. Ele diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Amém? E aí a gente vai lá para Filipenses, e a gente encontra um homem chamado Paulo, e olha quem fala isso, quem escreve isto também. Capítulo 4 da carta aos Filipenses, a partir do verso 5. Filipenses 4, 5 em diante, diz assim: seja o vosso equilíbrio, a vossa moderação, aqui na minha Bíblia diz a sua equidade, que é uma palavrinha encardida, né? Então vamos lá, o equilíbrio, a sua moderação, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, ou seja, a adoração. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém, gente? Todos esses textos falam de paz. Não a paz do remédio, enfim, dos antidepressivos ou qualquer coisa parecida assim. A paz verdadeira, a paz genuína, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu vou tentar explicar algo que é inexplicável, que está além do nosso entendimento, que é a paz de Deus. Essa paz que falta no mundo. A gente vê guerras. Bom, guerra sempre teve. Isso não é novidade nenhuma. Desde que o homem é homem, só tinha, tirando um casal, só tinha dois sujeitos pisando na terra. E houve guerra entre eles e um irmão matou o outro, né? Então, esse é um tipo de coisa que sempre existe. Mas eu estou falando de um outro tipo de guerra, que é a guerra interior, que é a guerra familiar, que é a guerra entre amigos, que é a guerra na igreja, que é a guerra na rua. A gente vê que os nervos estão, como sempre estiveram, né? Hoje mais do que nunca, os nervos estão à flor da pele, à flor da pele. Não buzine. Mesmo que o motorista do lado ou da frente faça alguma bobagem, e aqui em Curitiba o que faz de bobagem não é brincadeira, né? Não buzine, nem olhe, ou você, se não levar um xingão, você leva um tiro. E olha que nós estamos em Curitiba, a gente não pode nem dimensionar o que acontece em Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, que ali o bicho realmente pega, né? Então a gente vê que o que está faltando ao mundo hoje é paz. As pessoas se agridem na rua, discutem na rua, brigam por qualquer coisa. Uma coisa que deveria ser um motivo de alegria, né, de distração, que é o futebol,
hoje estão literalmente se matando. Se matando. É uma coisa muito louca. Ainda procuram fazer jogos com uma torcida só. Não adianta, eles se encontram nos pontos de ônibus, né? Isso é falta de paz, né? E a paz é algo assim, como é que eu vou assim dizer? Não dá para tocar, é etéreo. Não tem como tocar, como comprar uma caixinha de paz, um tubinho de paz, né? Não é uma coisa física, mas que sem ela, o que é material, o que é físico, fica completamente inutilizado e acaba se tornando até mesmo uma verdadeira tortura, que não dorme direito, vive tenso, puxa, essa palavra que eu vou usar eu não ouvi há 500 anos, vive rilhando os dentes, né? Acham que é bruxismo. Não, é falta de paz mesmo, é falta de sossego, não é? Mas aí a gente olha para as Escrituras, e como entender Paulo e Silas orando, e cantando louvores a Deus, depois de terem apanhado, de terem sido acorrentados no interior de uma prisão. Como é que a gente entende esse tipo de atitude? Fanatismo? Não. É isso que excede o entendimento humano, que Jesus disse que a sua paz excede o entendimento humano. É a paz que Ele dá, que não é a paz que o mundo procura oferecer, não é? Como é que se explica a tranquilidade do apóstolo Paulo num navio com 300, se eu não me engano, 67 pessoas, ou 376, qualquer coisa parecida, era um monte de gente, sabendo que aquele negócio ia afundar, sendo chacoalhado, jogado para lá e para cá, já tinham jogado dentro do navio, tudo, os barris, tudo que era peso já tinham jogado fora. E como é que a gente pode explicar a tranquilidade de Paulo, quando até os marinheiros experimentados já tinham perdido a esperança, e ele diz: fiquem sossegados, ninguém aqui vai morrer. O que é isso? O cara é adivinho? Não. Ele era um homem de fé, ele era um homem de Deus. E a gente diz: eu sou de Deus, mas para ser de Deus tem que ter Deus. Ele tinha Deus, e Deus tinha dito para ele: fica sossegado, não vai sobrar um caco desse navio, mas por tua causa, nenhum daqueles que estão com você aqui, embora eles sejam teus algozes, teus inimigos, estão te prendendo, estão te levando para a morte, para a condenação, nenhum deles será perdido. E todos foram dar com os costados na praia. Mas no meio do tiroteio todo, Paulo estava ali impassível, sossegado. O que explica Pedro na prisão, à beira da morte, só esperando passar o fim de semana para ser assassinado por Herodes na segunda-feira? O que explica a paz daquele homem na cadeia, com 16 soldados dentro da cela o guardando para que ele não escapasse? E enquanto todo mundo estava com o zoião desse tamanho para que ele não fugisse, ele naquele chão duro de pedra dormia como uma criança. O que explica essa paz? Era um homem que tinha Deus, era um homem que tinha uma promessa, era um homem que nesta hora de sufoco tinha lembrado que Jesus há pouco tempo atrás tinha dito com que tipo de morte ele haveria de morrer, e não seria daquele jeito. Isso é a paz que pertence àqueles que acreditam em Deus e na sua palavra, que tem promessa na sua vida. Eu acho lindo isso. Todo mundo preocupado com a fuga dele, a igreja sabendo que ele seria morto no dia seguinte, e ele, no meio de tudo aquilo, era o único que estava sossegado e tinha paz, porque sabia que apesar das circunstâncias absurdamente contrárias a ele não iria morrer, porque ele tinha uma promessa no seu coração. Jesus já tinha dito para ele como ele haveria de morrer, e que ele morreria velho, dizendo que ele seria levado pela mão.
Está na Bíblia isso. Então por que nós vivemos tão desassossegados se nós temos uma promessa de que se vivermos para Deus, viveremos, se morremos para Deus, morreremos? A teologia pura e simples, filosofia de vida de Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é... Mas por que nós temos medo desse lucro? Porque alguma coisa ainda está nos faltando. Por isso que a gente tem medo da morte. E se a gente tem medo da morte, com certeza não tem muita paz. Não é verdade? Mas pastor, como é que a gente resolve essa situação? Está aqui. É aquilo que eu sempre digo para você de uma forma bem simplória, né? Você já nasceu como nasceu uma televisão, como nasceu um celular ou um micro-ondas. Você já nasceu com um manual para ensinar como é que funciona. E o nosso chama-se a palavra daquele que nos criou, a sua imagem e semelhança espiritual. É assim que nós funcionamos. Simples assim, né? Coisas como essas, no caso de Paulo, no caso de Pedro, não é? São impossíveis de entendermos, de nós entendermos assim com facilidade, mas nos mostram que é possível alcançar, sim, nos mostram isso, nos mostram que é possível, sim, alcançar uma paz que ultrapassa as circunstâncias que nos envolvem, até a saúde, ou o dinheiro, ou a paz na família, qualquer coisa parecida assim, né? Que independe das situações, que está acima de tudo. E isto, gente, isso é o que é o maravilhoso. Paulo e Pedro não eram super-heróis, eram homens comuns como nós somos, enfrentavam as mesmas lutas, os mesmos problemas. Não era um privilégio exclusivo de Paulo, de Silas, de Pedro, de outros gigantes da fé. A palavra de Deus nos ensina o caminho para viver uma vida onde nós podemos alcançar essa paz que vai além do nosso entendimento, que é a confiança plena na atuação de Deus em nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. Então vamos ver os conselhos de Paulo, que tinha essa paz, para que a gente também possa alcançar essa paz. E de uma certa maneira, ele sintetiza nesse último texto que eu li, em Filipenses, de 4 a 6 principalmente, né? Não, Filipenses 4, de 6 a 7. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele não está dizendo nada de novo. Jesus já tinha dito isso no começo da carreira dele aqui na terra, lá no Sermão da Montanha. Não fica ansioso, Rogério, com o que você vai comer. Ele usa figuras tão simples, mas tão sólidas, né? Não se preocupe com o que você vai comer amanhã, Rogério. Você é meu filho? Não se preocupe com o que você vai comer amanhã. Olha para a sabiá lá no teu quintal. Ela não semeia, ela não colhe, mas toda manhã está lá na tua horta comendo minhoca. E nunca falta minhoca para ela. Não se preocupe com o que você vai vestir amanhã, Rogério. Olha para o lírio que você tem lá no cantinho, chamado lírio da paz, que não trabalha, mas nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como ele se veste. São figuras simplesinhas, porque o Evangelho tem isso. O Evangelho não precisa ficar aí, como costumam fazer aí, enchendo de floreio, né? O Evangelho por si só, ele é poderoso, ele é bonito, ele é pode acreditar, ele é de fácil entendimento. O problema é que nós queremos entender o Evangelho com a cabeça, e o Evangelho é entendido pelo Espírito, porque foi o Espírito que escreveu. É revelação. Não é como ler um gibi, um almanaque, um romance. Não, não é. Esse livro, como eu costumo dizer, fechado é um livro,
Na verdade é uma biblioteca, né? São 66 livros aí contidos, mas aberto é Deus falando com você, é a boca de Deus, né? E Paulo, quando escreveu essas palavras, vejam bem, ele não escreveu para os incrédulos, ele não escreveu para aqueles que não têm Jesus, que não conhecem a Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas sim para uma igreja. Ele escreveu para a igreja quadrangular, Ecoville. Ele escreveu para cada um de nós, sinal de que ele sabia que o cristão também, e principalmente, em determinadas ocasiões, ainda que não deva, pode chegar a ficar ansioso, pode chegar a ficar preocupado, pode chegar a ficar sem essa paz. Quem nunca ficou ansioso por algum motivo? Não é verdade? Hoje a gente está achando tão mole que nem estou ansioso, né? Jogar com o Maringá hoje, aparentemente é moleza, né? Mas até por causa de futebol a gente fica ansioso. Então a pergunta é essa, né? Quem já não ficou ansioso ou quem não está ansioso? Você lembra quando você namorava? Quem sabe até a tua mulher ou seu marido que está aqui hoje, como a gente ficava antes de ir ao encontro, a gente tomava até banho, né? Passava perfume. Ô Marilza, como é mesmo? Eu sei que ela está me vendo lá em casa. Como é o meu perfume que eu usava? Lancaster, né? Comprava o Lancaster, era o perfume da moda. Isso há 55 anos atrás, não é? Ansioso. Então não tem quem não fique ansioso, né? Será que agora mesmo não temos pessoas aqui que por outros motivos mais sérios, né, estão passando por algum tipo de ansiedade? Eu acredito que sim, tanto aqui como aqueles que nos assistem nos seus lares ou talvez até em hospitais. E não é raro ficarmos ansiosos com o trabalho, com os estudos. Qual é o estudante que não fica hiper, super, nem dorme, ansioso antes de um como é que chama? Esse negócio aí, para entrar para um vestibular. Pois é, vocês estão ficando velhos e ficam esquecendo das coisas, né? Ansioso com os filhos, com a saúde. Quem é que não está ansioso com a situação do país, se bem que é tudo uma mentira da mídia, o que está acontecendo, mas a gente fica ansioso. Quem é que não fica ansioso, de uma certa maneira, com o dia de amanhã, com o próximo mês, com o próximo ano, né? Mas a Bíblia diz claramente, aí é nessa dimensão de vida que nós temos que entrar. Jesus diz, e Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, uma dimensão espetacular de ministério, ele diz assim: não devemos andar ansiosos por nada, e isto por pelo menos, segundo lemos aqui, 3 motivos. Primeiro, porque ficar ansioso só atrapalha, não ajuda em nada, até te bloqueia teu raciocínio, tuas ações, né? Se ajudasse, eu seria o primeiro a chorar e até arrancar os cabelos que eu não tenho mais, né? Para tentar resolver os problemas que se apresentam no meu dia a dia. Segundo, ficar ansioso, pode acreditar, se não ajuda em nada, é pior ainda, só atrapalha, tira o teu apetite. Se você, eu me lembro, há muitos anos atrás, meu médico ortomolecular me disse: Rogério, se você estiver nervoso, não coma, não almoce, deixa para depois, no máximo toma um suquinho, porque o que você comer só vai atrapalhar o teu dia, porque você não vai fazer digestão, vai embolar tudo e vai azedar a tua vida. E o pior é que é verdade, né? Né? Então, a gente vê muitas vezes, eu que sempre fui chegado em futebol, ou esportes do modo geral, Olimpíadas, essa coisa nada toda, quantas pessoas, quantos times
seja futebol, seja vôlei, seja basquete, perdem uma medalha olímpica, um campeonato nacional, um campeonato mundial, por ficar travado pela ansiedade. Quer fazer, como a gente costuma dizer, a boleirada diz, né? Quer fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. E nessa ansiedade ficam amarrados, as pernas amarram, travam, e nada se resolve, né? E o terceiro, se o primeiro ponto em nada nos ajuda, Paulo diz aqui, se no segundo ponto só nos atrapalha, no terceiro ele diz uma coisa mais contundente ainda: isso mostra a nossa falta de fé. Por mais duro que pareça, por mais difícil que seja admitir, isso demonstra uma falta de confiança no que Deus diz a nosso respeito. Se demorar um pouco, então, o socorro, aí é que Deus nos acuda, como se costuma dizer, né? É como dizer, isso Deus não pode resolver. Mas se Deus não pode resolver, o nosso nervosismo, os nossos piripaques, a nossa ansiedade vai resolver? É claro que não, gente, né? O começo da ansiedade, já disse um grande pregador no passado, é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Entrega. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Esse caminho quer dizer o curso da tua vida. Entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o texto é contundente mesmo. Entrega, confia e deixa ele trabalhar. Não atrapalhe com a tua falta de fé, com a tua ansiedade. Então, fé e ansiedade, gente, fé e nervosismo e vacilo não combinam. Onde está uma não pode estar a outra. Precisamos aprender a trabalhar com esse tipo de coisa nas nossas vidas. O Evangelho é isso, os ensinamentos de Jesus é isso, não é só milagre, é um modo de vida. A gente não vem para Jesus, a gente não vem para a igreja à procura só de milagre, de comodidades. A gente vem para ter a vida completamente mudada para melhor. Para que o propósito de Deus na nossa vida, com a nossa vida, possa se completar através do nosso conhecimento dEle. Porque nós somos a glória de Deus, mas nós temos também as nossas glórias pessoais. Isso é Bíblia, não estou inventando nada novo aqui, não é? Então a gente aprende também que se não devemos andar ansiosos por coisa alguma, por outro lado, devemos colocar, como diz o texto, tudo diante de Deus. Tudo que está preocupando você tem que ser colocado diante de Deus. Por quê? Porque está escrito. Se está escrito, a gente não discute. Está escrito. Ele conhece tudo. Jesus viu o cego. O que você quer que eu te faça? A gente tem que ser objetivo, tem que pôr para fora. Deus quer ouvir a tua necessidade, porque o prazer dele é suprir a necessidade dos seus filhos. Quando o cego disse quero ver, Jesus disse então veja. Porque se ele tivesse pedido eu quero uma aposentadoria do INSS, Deus disse então fique aposentado. É simples. E não enrole. Não adianta você tentar enrolar, porque antes de você falar, Deus já sabe que as palavras que estão na sua boca, porque Ele conhece o teu coração e a boca fala daquilo que o coração está cheio. É simples assim, né? É simples assim, né? Ele conhece tudo, mas Ele deseja que nós lhe contemos as dificuldades. Isso é demonstração de fé. Isso é demonstração de fé. Se um problema é grande o suficiente para nos causar algum tipo de ansiedade, de preocupação, também é grande o suficiente para ser colocado diante de Deus, ou não? Claro, com certeza, porque nós temos esse recurso, gente. Por que não utilizá-lo?
Não duvide do que está escrito. Por mais difícil que pareça, não duvide que Deus é capaz de cumprir. O Josué foi tão atrevido que pediu que Deus parasse tudo, parasse o tempo para ele ganhar uma batalha. E a própria ciência atesta que isso é verdade. Deus parou o sol, a lua, Deus parou o tempo até que ele conquistasse aquela batalha. Moisés estendeu a sua mão com o cajado de autoridade que tinha na sua mão, e o absurdo dos absurdos, que depois aconteceu com o profeta Eliseu, só que com Eliseu foi o rio Jordão, e com Moisés foi o Mar Vermelho, se abriu. Por que se abriu? Porque Moisés estendeu a sua mão. Por que abriu o Jordão? Porque Eliseu pegou a capa de Elias e a água e se abriu. Se eles não tivessem tomado uma atitude, nada teria acontecido. E as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não tomamos atitude. E a nossa atitude é confiar de tal maneira que nós podemos colocar diante dele todas as nossas ansiedades, ou como diz Pedro, todos os nossos cuidados. Confie em Deus. Se os dias hoje estão difíceis é por causa dos homens, mas os dias vão ficar muito melhores por causa de Deus na nossa vida. Resultado das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas petições, né? E assim que a ansiedade tentar tomar conta de qualquer situação da sua vida, que te tire o sono, que te tire o apetite, que deixe você azedo que nem um limão, lembre-se disso, coloque o problema diante de Deus. Eu podia usar exemplos meus particulares com Deus, de situações assim, absolutamente impossíveis para mim, começando por essa igreja, situações absolutamente impossíveis, mas a gente orou, a gente pediu, e porque acreditou foi a luta, tirou o pé para fora do barco. E quando você tira, estou usando Pedro como figura, né? Na tempestade, é só quando você obedece fazendo o absurdo, saindo do barco no meio de uma tempestade. Aí eu lá, estava lascado, eu morro de medo do mar, não sei nadar. Mas o Pedro saiu do barco. Só quando ele saiu do barco, aquilo que era onda, aquilo que era tempestade, se tornou solo duro como esse que nós estamos pisando aqui. É uma parceria com Deus, é ação e reação. Então, como a gente viu até aqui nesse texto, né, a Bíblia está nos dando dois conselhos. Primeiro, não andar ansioso. Segundo, colocar tudo diante de Deus. Mas também faz uma promessa, e ela não falha. Ela promete que se agirmos assim, aí que é o bonito da coisa toda, se agirmos desta maneira, no meio do perigo, da tempestade, da necessidade, se agirmos assim, então alcançaremos a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento humano. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.